Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre levitação. Será que o ser humano no passado ele tinha capacidade de voar? Ou será que isso é um feito mágico ou místico? Será que o ser humano ele tinha capacidade de voar, ascender aos céus? Ou o ser humano nunca teve esse dom? Pois bem, a Bíblia responde a esse fato, porque a própria Bíblia nos conta casos de viagem no tempo, o mar se abrindo no meio, pessoas que alcançaram super velocidade, super forças, pessoas que voaram. A Bíblia nos conta sobre cada uma dessas pessoas. É só você ter atenção aos fatos. Pois bem, em Gênesis, Deus ele fala: façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Deus mentiu? Deus é um mentiroso? Não, Deus não mente, ok? Deus é perfeito em sua essência. E aí eu digo uma coisa para ti. Se Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, Deus pode voar? Deus pode voar. Então o ser humano, ele pode voar? Sim, porque de acordo com essa afirmação que somos a imagem e semelhança do Criador, tendo o Criador poder para poder voar, nós assim o teremos. Ou ele estaria mentindo para todos nós. E aí você começa a entender que o ser humano sim tem capacidade de voar. Os anjos, eles têm capacidade de voar? Têm. São feitos à imagem e semelhança do Criador? São. Então você começa a perceber que, biblicamente falando, a Bíblia nos dá indícios sobre a levitação. Porém, entra um pequeno detalhe. Por que no passado nós tínhamos a capacidade de levitar e hoje em dia não temos mais? O que aconteceu? Inclusive o mapa de Urbano Monte fala que na Argentina antigamente se chamava fim del mundo, né? E nesse fim del mundo era o continente de Dort, que se não me falha a memória, onde homens ascendiam-se ao céu, eles se transmutavam em fogo, como se fosse o tocha humana, ascendiam ao céu, voavam ao céu como se fossem estrelas, e depois aterrissavam e transmutavam de forma humana novamente. Isso há 500 anos atrás. Se nós pegarmos os budistas, o pessoal do Tibete, quantos casos de monges que chegaram à transcendência de levitar? Não é algo novo. A pergunta que fica é: o que aconteceu com a raça humana para que a gente viesse a perder esse dom? Lembre você que grande parte hoje das levitações são feitas, né, com magia. O que é magia? Vamos chamar de bruxaria, né? Uma pessoa que faz um pacto com coisas das trevas e aí é como se tivesse dois demônios levantando a pessoa, né? Como você vê em culturas tribais, né? O levantamento de bruxos no céu. Por exemplo, tem um caso muito raro, não, desculpa, muito famoso em Moçambique das bruxas que voavam o céu às 3 horas da manhã. Se você procurar bruxas Moçambique 3 horas da manhã, você vai encontrar esse caso. E aí a pergunta que fica né? Existe essa levitação que as entidades empurram a pessoa para cima. Ok, isso existe e é das trevas. Agora, independente de ser das trevas, não é porque o demônio voa que voar é algo ruim. A pergunta, e também tem, claro, né, os picaretas, que vão falar que estão voando, mas tem um cabo de aço, tem um CGI, tem uma computação gráfica que vai parecer que ele tá voando, mas é mentira. Existe essa hipótese também. Agora a pergunta que fica com tantas evidências, porque sim, são muitas evidências, que o ser humano tinha capacidade de voar, por que você acha, você que está me assistindo, que nós temos um sentimento dentro de nós que a gente pode voar? Você já reparou que todo ser humano tem um sentimento que pode voar? A gente tem um sentimento desde criança que a gente pode voar. A pergunta que fica o que aconteceu? Como que a gente perdeu esse dom? Né? Se você acompanha o meu trabalho, sabe sobre a era pré-diluviana, sobre as inversões magnéticas, o ser humano de 60 metros, agora o ser humano com 1,70 m, você vai entender que nós estamos perdendo os nossos atributos. Nós estamos perdendo as nossas qualidades. E aí, eu tenho um compilado de vídeos para trazer para vocês sobre levitação. Recomendo que você
compartilhe esse vídeo com seus familiares, divulgue nos grupos de família, deixe o seu like e quem quiser conhecer o meu trabalho, links aí na descrição. Primeiro vídeo, e não muito importante, né, pra gente poder trazer aqui, é esse vídeo aqui, ó, tá? Lembre você, deixando isso bem claro, que todos os vídeos que eu vou estar apresentando aqui podem sim ser falsos, como podem ser verídicos. Não tem como eu averiguar. Eu estarei dando um voto de confiança, mas não tire da sua cabeça que pode ser fake, porque sim, pode ser fake, tá? Mas eu vou dar um voto de confiança, até porque eu sei que algo assim não é impossível, tá? Então vamos lá para a gente poder entender. Olha só, o fundo existe, a água existe e a parte que abre a torneira está visível, né? E aí é uma pergunta, uma resposta lá nas redes sociais falando sobre isso. E aí aparentemente essa menina, ela coloca a mão na pia para mostrar que não tem nada na pia. Ela abre a mão, ó, tá vendo? Ela abre a água na pia. Eu vou aumentar aqui a imagem, tá? Ela abre a água na pia, lá, ó. E de repente, ó, olha só, ela consegue controlar a água com as mãos. Agora, isso aqui é possível de ser feito? Sim, tá? Eu vou mostrar para vocês que pela ciência, é possível você anular a gravidade através dos sons. Pela ciência, existem ressonâncias fonéticas que, quando você aplica uma frequência, a água ela muda até de formato. Essa água da pia ela muda até de formato. Então, o próprio Nikola Tesla nos ensinou que o universo ele é frequência e vibração. E se você conseguir trabalhar em cima da frequência, você consegue alterar até mesmo o estado da matéria. Então, isso aqui é até explicado pela ciência, tá? Isso aqui não tem muito... O fato dela controlar a água, isso aqui é até explicado pela ciência. E nós vamos perceber, até mesmo, eu vou colocar aqui uma parte da imagem, que isso aqui, ó. Olha só, vou mostrar aqui agora para vocês, ó. A água, ela tá caindo. Olha só. A água, ela tá caindo. E ela consegue fazer curva de um lado para o outro. E isso tem a ver com frequência. Então, o ser humano que tiver capacidade de alterar a frequência, ele conseguiria fazer aquilo ali normalmente, tá? Então não é algo errado. Até mesmo pela voz você conseguiria, tá? Então esse é um dos vídeos. Outro vídeo é esse aqui, ó. Esse aqui é um experimento. Se não me falha a memória, esse experimento aqui foi um dos primeiros experimentos de telecinese feito pela CIA. Acho que você entendeu o que eu quero dizer aqui, né? Olha só, eles colocam uma mulher para fazer os experimentos, tá? E olha só, ela tá mexendo as mãos e as coisas vão começar a mexer, ó. Olha só. Olha só, ela consegue mexer os objetos. Olha bem, ela consegue mexer os objetos apenas com a mão, com a mente, ó. Olha só. Então essa filmagem tem quase 100 anos, tá? Tem quase 100 anos. E olha só como ela consegue mexer as coisas, ó. Olha só. Ela consegue mexer as coisas com a famosa telecinese, tá? Isso aqui foi estudado pelo governo americano, não vou falar o nome do órgão, né? Tudo aqui né? Mas aconteceu. Isso aqui, eu não sei se é fake, né? Mas olha só, estava numa discussão, você tem duas, vamos chamar de mulheres aqui, né? E aí o cara estava numa discussão e de repente, olha só, ela coloca uma mão, a mulher coloca uma mão aqui assim, ó, e o cara é arremessado, velho. Ele é arremessado, olha só. Olha que coisa mais louca do mundo, ó. Vamos lá, olha só. Pode ser encenação? Pode ser encenação. Né? Não vamos descartar a hipótese, mas ela mexeu com a mão. Cara, no passado houve a caça às bruxas. Por que você acha que houve a caça às bruxas, meu irmão? Tu consegue imaginar? Porque, ó, a primeira coisa, a mulher é um portal. Ponto número 1, tá? A mulher, ela é um portal. E os demônios adoram portais.
porque através do portal eles conseguem ingressar nesse mundo. E aí nascem uns monstrinhos aí. Agora, a questão é o seguinte, cara, o homem não é um portal, o homem é uma chave, né? É uma chave mestra, que pode ser que seja usada para o bem ou para o mal, mas a mulher é um portal. E aí acontece muitas vezes o seguinte, né? Quem está mais próximo de usufruir de poderes de psíquicos, telecinéticos, sempre vai ser a mulher do que o homem. Porque o fato dela ser um portal, dela ter ela tem essa capacidade tanto pelo lado do criador quanto pelo lado do mundo espiritual das trevas, tá? De locomover as coisas. Tanto é que se você pega os livros da Rebecca Brown, você vê que 90% das operações das trevas são feitas por bruxas. Tá? Sacerdócio homem é um ou outro. 90% é feita por bruxas. Tá? E tem-se uma explicação por isso. Tá? Tem-se uma explicação por isso. Então esse é um dos vídeos. Né? Esse aqui é um outro vídeo. Ó. Eu vou reduzir um pouco a imagem, tá? E aí, basicamente, o cara ele tá levitando. Olha só, ele tá levitando do chão, ó. Levitando do chão. E aí os amigos estão olhando aquilo ali, ver se é um truque, né? Se tem alguma coisa errada. E olha lá, ó, levitando do chão. Pode ser um truque de mágica? Pode ser um truque de mágica, pessoal. Mas olha só, ele tá levitando o chão, ó. Aí um amigo dele, ó, decide, ó, passar uma coisa aqui embaixo, ó. Passar alguma coisa embaixo ali, ó, para ver se ele tava ou não levitando, ó. E sim, tava levitando. E aí, cara, coisas assim, elas acontecem, tá? Você vê pessoas, ó, inclusive aqui, ó, eu não sei se isso aqui é fake, tem uma corda, alguma coisa, mas pessoas que têm capacidade de levitar. Duas hipóteses, vamos considerar que isso aqui não seja falso. Vamos considerar que isso aqui não seja falso. Duas hipóteses para que isso aqui ocorra. Número um, as trevas, né? Pode ser, 90% dos casos. Número dois, a pessoa, ela, de alguma maneira, dentro dela foi preservado essa informação do Criador. Lembra que o ser humano, vós fez deuses, né? O ser humano foi feito em mais semelhança do Criador. Eu não sei em que época, o que aconteceu, o ser humano perdeu a capacidade de voar. Pode ser que algumas pessoas tenham recuperado essa capacidade de voar. Eu, francamente, eu não me surpreenderia se eu visse pessoas voando. Francamente, eu não me surpreenderia, porque a própria Bíblia já afirma sobre isso. Agora, isso aí, ó, eu não sei se foi concebido pelo Criador ou se foi concebido pelas trevas. O Criador, o logos operandi de Deus é a descrição. O que é descrição? Deus não gosta de ficar se exibindo, aparecendo, ficar sendo a última cereja do bolo. Deus não precisa se exibir. Tem um caso acho que não sei se é Pedro, acho que é Pedro, então eu posso estar errado aqui. Existe um livro apócrifo que Pedro, ele tá lá em Roma e tem um cara, eu acho que o mago chama, eu não sei se é Silas, o mago. Eu vou lembrar aqui, eu vou lembrar o nome do mago, vamos considerar como Silas, eu sei que o nome não é esse. Tem um mago em Roma que ele levita, ele voa, e as pessoas ficam maravilhadas. Aí Pedro, ele vai lá e ora pro Criador para que aquele show de horrores pare. E no momento que Pedro ora, esse mago, Simão, desculpa a palavra, Simão o mago. A Bíblia fala, procura aí, Simão o mago na Bíblia, tá? Simão o mago. Simão, o que acontece? Pedro, eu posso ter errado o nome dos apóstolos aqui. Pedro, ele colocava a mão. Pedro, ele lembra que Jesus Cristo passou os dons que ele fez para os seus apóstolos. Os 12 apóstolos, eles foram concebidos com os dons de Deus. Não é você, não sou eu, eram os 12 apóstolos, ok? Então acontecia, muitas vezes a pessoa tinha um problema, uma enfermidade, Pedro chegava, orava, colocava a mão na pessoa, a pessoa era curada. Então o evangelho ficou muito conhecido por esses grandes feitos. E aí Pedro ficou muito conhecido. E Simão, o mago, quando soube que Pedro estava em Roma, né, que ele tinha voltado em Roma, ele decidiu conversar com Pedro para que Pedro ensinasse esse poder a ele. Ele estava acreditando que era um poder. E Pedro falou assim, não, isso não é um poder, isso é o Espírito Santo. E ele se sentiu muito ofendido por Simão. Então Simão foi embora, ele não conseguiu nada com Pedro, e começou o seu show de horrores de ficar levitando pelos céus. E agariando fiéis, tudo na questão de obscuridade. Pedro foi lá, orou ao Espírito Santo
para que aquilo parasse, né? E Simão caiu e nunca mais voou. Simão que voava, né? Que nunca mais voou, ele parou de voar. Aí ele caiu, quebrou a perna, fugiu de Roma e nunca mais foi visto. E aí basicamente foi o quê? Por que Pedro ele orou? Porque aquele escândalo estava convencendo as pessoas a perder a salvação. Então muitas vezes a levitação ela desvia a fé do homem. O que é desviar a fé do homem? O cara tá crente em Deus, ele para de buscar a Deus para ficar tentando voar. E aí ele perde a sua fé, perde a sua essência. E por isso que Pedro orou pedindo intercessão. Nós tivemos um padre, eu fiz até um e-book lá no Telegram, chamado assim, São Cupertino, né? Que é um padre que podia voar. Ele foi perseguido pela Inquisição, ficou preso mais de 20 anos, porque ele voava nas missas, né? E isso fez com que as pessoas perdessem a salvação, porque as pessoas deixavam de crer no Criador para ficar querendo aprender a voar, né? Isso foi uma das consequências. Então, sim, pode ser que o ser humano tenha a capacidade de voar, eu não nego isso, mas 90% dos casos é algo influenciado de forma demoníaca. Esse aqui, ó, é um outro caso também, é um vídeo bem antigo, tá? E olha só, você vê aqui, ó, levitando no céu também, tá? Você vê aqui levitando aqui no céu também. Só que aí, pessoal, entra uma coisa que é incrível, a gente tem que comentar aqui, tá? Uma coisa que a gente tem que comentar aqui. Isso aqui também não é uma boa coisa, tá? Isso aqui também não é uma boa coisa. Isso aqui podia ser uma entidade, olha só, isso aqui, ó, podia ser uma entidade querendo levar embora, você sabe muito bem, isso aqui eu não vou falar o nome, né? Mas levar embora o caçulinha, né? Levar embora o caçulinha. Então podia ser uma entidade querendo levar embora o caçulinha, tanto que a mãe pega o caçulinha e leva embora, né? E sério, coisas assim elas acontecem, tá? Então o que acontece? Isso aqui não é impossível de acontecer. Não é impossível, tá? A própria Bíblia ela tem amparo sobre isso. Só que aí entra uma explicação bem interessante para a gente poder finalizar esse vídeo aqui, que é a levitação pelos sons, tá? Que é essa aqui, ó. Que acontece, tá? Não, eu vou mostrar. Eu acho que melhor do que eu falar qualquer coisa, eu mostrar, tá? Porque aí você vai entender que, ó. Olha só, levitação pelo som. Deixa eu pegar aqui a imagem. Olha só. Essas pedras, todas elas estão sendo levitadas pelo som, tá? Elas estão sendo levitadas pelo som. Todas essas pedras, ó, estão sendo levitadas pelo som. A Bíblia mesmo faz amparo sobre isso, tá? Sobre o tocar de trombetas e a parede ser caída, olha só. Aumentou a frequência e as pedras foram levitadas. Então o que acontece? Isso aqui, pessoal, ó. Isso aqui é totalmente possível, ó. Totalmente possível, tá? Através das frequências. E é assim que os budistas faziam no final. Ó, vamos colocar uma imagem aqui, ó. Como é que os budistas levitavam? Eles usavam essas frequências, esses grandes trombones aqui, e usavam uma frequência. A frequência que esses budistas usavam com esses trombones fazia com que eles levitassem, tá? Lembra que no Japão e na China tem aqueles filmes de ninja e o ninja vai caminhando pelas águas. Assim, quem era da década de 90 sabe muito bem que esse filme que é esse. Os ninjas vão caminhando pelas águas, aí eles pulam no bambu, pulam no telhado. Pois é, isso tudo foi inspirado no budismo tibetano, que é basicamente essa questão de levitação através de levitação sonora através dessas frequências aqui. Então isso é algo real, tá? Não é algo impossível. Os caras ergueram pedras a mais de 500 metros somente com trombone, tá? Então não é algo impossível. E as pessoas não entendem, mas isso aqui é totalmente possível, ó, usar a frequência para mover as coisas, tá? Aí fica uma pergunta que eu acho que é interessante para vocês aqui, para a gente poder finalizar o vídeo, tá? Você acha que o ser humano hoje em dia tem a capacidade de voar? Comenta aqui embaixo se você acredita que sim. Ou você acha que é uma grande ilusão, são pessoas que estão armando para ficarem famosas, ou simplesmente é pura bruxaria? Comenta aqui embaixo a sua opinião, né? A minha opinião é que no passado nós tínhamos essa capacidade de voar,
E devido às transgressões e os pecados e a ausência de Deus, nós fomos perdendo todos os nossos atributos. A gente conversava com os animais, perdemos isso também. E o ser humano vivia 1000 anos, perdemos isso também. Aí chegamos no que chegamos hoje, que o ser humano não tem a capacidade de levitar. Eu penso dessa maneira, tá? É um pensamento que eu tenho aqui. Bom, vou ficando por aqui. Sou Humberto Volts. Recomendo você conhecer o meu canal, se inscrever, deixar o seu like. E quem quiser conhecer meu trabalho, tem links aí na descrição. Fique na paz.